Olá, pessoal! Vamos dar início à nossa aula de hoje sobre pressão unitária. Hoje eu quero falar sobre secagem térmica. Hoje eu vou explicar para vocês sobre os conceitos de uma secagem térmica. Então, por exemplo, nós temos um sólido úmido, ele vai entrar no nosso secador e vai ocorrer o processo de secagem. Qual que é o principal processo que ocorre aqui dentro do secador? É a evaporação da água, através da transferência de calor de uma fonte. Quem seria essa fonte? É um gás. Nesse caso, eu estou utilizando um vapor. O vapor entra em contracorrente ao meu sólido úmido. E aí ocorre o processo de evaporação. Vamos lembrar então sobre os processos de transferência de calor. Então, quais são os processos que podem dar origem a essa evaporação? Então, quais são os processos? Convecção, condução, radiação, congelamento ou ainda a combinação de ambos os processos. Então, vou explicar. Então, convecção, por exemplo, lá no nosso secador térmico, nós temos aqui a parede do secador. E aqui nós temos essas partículas que seriam o nosso sólido úmido. Então, a convecção seria de um gás que a gente está utilizando. Então, por convecção, é o contato direto com essa partícula. Então, a secagem seria por esse tipo de processo. Agora, quando a gente tem, por exemplo, uma camisa, um secador térmico encamisado com vapor, passando vapor ou passando um óleo, esse contato seria um contato indireto. Então, o processo que ocorre seria o aquecimento desse sólido pelas paredes. Então, o calor do gás seria transmitido ao sólido através da condução, do processo de condução. Temos esses outros dois processos que são menos utilizados. A radiação, que pode ser por raios solares UV, lâmpada infravermelha, superfície refratária incandescente, micro-ondas. Também podemos utilizar o congelamento, que é conhecido pela liofilização, que seria a sublimação da umidade. É mais utilizado na área farmacêutica e na área de alimentos. E também a gente pode ter a combinação de ambos os processos, por exemplo, convecção mais condução. Na verdade, aqui dentro do secador pode ocorrer também esses dois tipos de processos. Por exemplo, a evaporação desse sólido, ele também serve para aquecer o sólido, né? Então, aqui ocorreria a condução e convecção, então um processo misto. Então, só para mostrar aqui para vocês, eu trouxe aqui um aquecimento de uma panela que ocorre esses dois tipos de processo misto, que é convecção e condução. Então, o aquecimento, o calor que vem da chama, né, do gás, ele é transferido para a água através da condução. E o aquecimento aqui dentro, né, da água seria através da convecção, que é o aquecimento através desse vapor que está aqui dentro. Então, aí a água evapora. Então, só para lembrar para vocês, esses processos de transferência de calor são muito comuns, né, no nosso dia a dia. Então, eu vou trazer também um outro processo de transferência que pode estar ocorrendo também, só que no interior do nosso sólido, que é a difusão, que é uma transferência, agora não mais de calor, mas uma transferência de massa. Então, a umidade, ela sai do interior do sólido e migra para a superfície, onde ele vai entrar em contato com o gás, né? Ou com a parede, né? Depende do contato, se ele é direto ou indireto. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor lá para frente, que eu vou explicar melhor sobre essas variáveis. Então, ele só consegue se movimentar pela diferença de concentração, tá? Essa transferência de massa. Então, qual que é o objetivo da secagem térmica?
Então, a gente pode preservar e conservar produtos através de processos como a liofilização, diminuir o volume para transporte, consequente redução de custo, a facilidade no manuseio, porque aí você diminui o volume, né? Você consegue manusear melhor, a redução de área para estocagem ou disposição. Tipos de material a secar. Então, os tipos são sólido granular, é o melhor sólido porque a gente vai ter, quanto menor os grãos, melhor o contato. Se for grande, pode passar por um processo de trituração ou moer. É sólido poroso. A secagem é melhor porque a saída da água ela é facilitada, ela passa pelos poros. Agora, se ela tiver muitos capilares, não é bom, porque dificulta a saída da água. Também podemos secar a lamas com aproximadamente 15% de sólidos, pastas, filmes, tortas, sólidos fibrosos, como na área de papel e celulose, né, que tem muitas fibras, polpas abrasivas, sólido cristalino. Então, temos todos esses tipos de sólidos que podem ser secos. Umidade do sólido. Então, vamos entender aqui alguns conceitos. Então, eu chamo de umidade WS na base seca. Então, o que vem a ser essa base seca? Então, é a massa da água ou da nossa umidade dividido pela massa do sólido seco. Então, seria a relação da umidade em relação ao sólido seco. E a base úmida, que eu estou chamando de umidade WU, é a massa da água, né, a nossa umidade, dividido pela massa total. Então, a base úmida, ela é a união, ela é a mistura, né, do sólido seco, MS, mais a água. E quando a gente fala em teor de sólidos, como que eu calculo esse teor de sólidos TS? Então, seria o nosso sólidos secos. Então, é a massa do sólido seco dividido pela massa total. Ou, se não, 100%, né? Ou a fração de 1 menos o WU. Então, você é o 100% menos a umidade. Então, esse é o sólido seco. Umidade do sólido. Então, eu trago aqui alguns conceitos que são alguns tipos de águas que a gente pode encontrar dentro de uma célula de um sólido. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a célula de uma água de lodo de esgoto. Então, por exemplo, nós temos a água livre, que é aquela água que está totalmente solta, né? Que é fácil de ser retirada. Eu tenho a água intracelular, que fica no interior do sólido, a água superficial, que também pode ser chamada também de água de adsorção, que é uma água que fica adsorvida, não fica na superfície, né, das células, e a água intersticial, que é a água que fica nos interstícios das células. Vamos entender então cada uma delas. Então, a água total é a soma de todas essas águas, tá? É a quantidade total de água contida no sólido. A água livre, ela pode ser, né, água que está totalmente fácil de ser retirada, por exemplo, numa estação de tratamento de água ou de esgoto, a gente pode utilizar um decantador por gravidade, porque aí o sólido, ele tende, né, a decantar por gravidade e você consegue retirar a água, né, que é mais leve, então ela fica por diferença de densidade, ela fica mais na superfície, então eu consigo retirar essa umidade. A água intracelular, que é a água que fica no interior dos sólidos, também chamada de água de hidratação, ela faz parte, né, da célula do sólido e ela também só consegue ser retirada através de processos como mudança de estado. Então, que é o nosso caso aqui, é o caso da secagem térmica. Então, só com uma força térmica eu consigo retirar essa umidade que fica nesse interior. E a água intersticial, que fica nos interstícios, né? Interstícios das células, só podem ser retiradas através de fortes forças mecânicas. Por exemplo, uma centrífuga ou adição de químicos. Elas são mantidas por forças capilares. Tá? Então, temos todos esses tipos de águas no sólido. Então, para cada tipo, nós temos forças diferentes
que podem ser aplicadas para serem retiradas do nosso sólido. Então, eu trouxe aqui o diagrama de umidade de equilíbrio. Então, o que é esse gráfico? Que ele é determinado experimentalmente, é uma curva que é determinada experimentalmente, é uma curva da umidade do sólido, que em quilos de água por quilo de sólido, em relação à umidade relativa do ar. Então, eu tendo a umidade relativa do ar, eu consigo construir essa umidade do sólido. Então, essa curva, ela vai me mostrar a umidade em equilíbrio. Quem que é essa umidade em equilíbrio? É a umidade residual total. Por quê? Todas essas águas de A a D, ela é uma água total. É a água total que eu tenho num sólido. Essa curva aqui, todos os pontos da curva, é que está em equilíbrio. O que significa estar em equilíbrio? Que o seu sólido, ele está em equilíbrio. A água do sólido, ela está em equilíbrio com o vapor. Tá? Então, vamos entender aqui, ó. Então, AD é a água total, AC é a água livre, AC é a água livre, tá? Então, quem que é água livre? É a água total menos a umidade em equilíbrio. Então, eu consigo descobrir a umidade livre. Tendo a curva, né, você consegue descobrir a umidade livre que você tem no seu sólido. BD, do B ao D, é a água ligada. Ela está em equilíbrio com o gás saturado. Então, se eu tiver 100%, né, de gás saturado, eu vou estar em equilíbrio com esse gás. Só nesse ponto, nos outros pontos não. É a água ligada. Então, quem são as águas ligadas? Só para a gente entender um pouco. Quem são as águas ligadas? É a água intracelular e a superficial. Então, a intracelular é aquela água interna e a superficial é aquela água dissolvida. Então, a gente chama ela de água ligada. Vamos entender agora do ponto A, B, que são as águas não ligadas. Então, águas não ligadas são todas aquelas que não são ligadas, tirando a umidade livre, tá? Então, a B não ligada é a umidade excedente em relação à água, né, ligada, tá? Então, a B é a não ligada. Então, a soma das águas ligadas e não ligadas é a água total. Só que a umidade livre, ela não é a soma de água não ligada mais a ligada. Ela pode ter, na umidade livre, nós podemos ter um pouco da água ligada e um pouco da água não ligada. Então, prestem bem atenção aqui nessa informação. E quem são as águas não ligadas? É aquela água que fica no interstício do sólido. Então, vamos entender bem, só vamos lembrar. Então, nós temos a água. Vou voltar aqui, ó. Nós temos a água superficial, que é a água dissolvida, a intracelular e a que tem. Então, essas são as águas ligadas, a intracelular e a superficial. E a água que fica nos interstícios, essa é a água não ligada, tá? Então, e a água livre pode ser um pouco de uma, um pouco de outra. Tá? Então, temos essas informações aqui que vocês podem montar esse gráfico e desenvolver, né, um experimento para descobrir quais são as suas umidades, os tipos de umidades ligadas, não ligadas e umidade livre de um sólido. Tipo de gás a ser usado. Então, vamos entender um pouco quais são os tipos de gás que a gente pode utilizar aí no nosso equipamento, né, de secagem. Então, a gente pode utilizar o óleo, o gás natural, o vapor, o ar, o biogás. Então, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai entender um pouco mais sobre, por exemplo, o vapor. Se a gente vai usar, qual que é o melhor vapor que a gente utiliza? Se é saturado, se é não saturado, se é superaquecido, qual que é o melhor vapor.
Então temos todas essas opções e pode encontrar aí no mercado também mais informações, mais combustíveis, né, que tenham um bom poder calorífico para aquecer aí o nosso sólido. Agradeço aí a participação. Vou deixar aí meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Vejo vocês na nossa segunda aula.